Olá pessoal, professor Lênin Jesus, tudo bem? Tava com saudade de vocês. O último curso que eu publiquei, né, sobre mapeamento de processos, o anterior sobre controles internos, e hoje eu trago uma novidade para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E é claro, eu parti sempre da visão geral, né, fiz uma introdução passo a passo até chegar nos capítulos da lei. O objetivo central aqui desse curso não é trazer uma aplicação prática no primeiro momento, mas uma visão geral da lei, o mapa mental, conceitos, os termos, capítulo a capítulo, uma ideia, né, central de cada capítulo da lei, trazer um pouco da minha experiência aí dos últimos 2 anos aí que eu venho atuando com a LGPD e até também uma experiência que eu tenho sobre segurança da informação, desde a minha época de trabalho, de projeto, que eu sempre atuei em banco, né, então a minha experiência já chega aí para 24 anos em gestão de riscos, auditoria, projetos de auditoria de sistemas também. Eu tenho a certificação agora de segurança da informação para atuar como DPO, encarregado de dados, né, ajudar as empresas na consultoria aí da adequação da LGPD. Venho ministrando algumas palestras sobre a GDPR, a Lei Geral da Proteção de Dados e outros diversos temas, né? Eu preparei um material para vocês, né, para esse curso online da LGPD, né, Lei Geral da Proteção de Dados. Tudo que você precisa saber. Nós vamos ter uma série de conceitos, termos, materiais que eu separei aqui, exemplos, templates, modelos, né, os modelos que eu aplico aqui, alguns dos modelos, né, todo arcabouço aqui da lei, né, em torno dos seus 65 capítulos que tem a lei, né? Então, eu tentei para cada capítulo trazer uma ideia, exemplos, melhores práticas de mercado, para que você conheça a lei de uma forma simplificada, né? Não precisamos complicar, nossa ideia aqui é descomplicar a lei, né? A LGPD, né? Então, o capítulo 1 da lei, já entrando na lei mesmo, a disposição preliminares, né? Você tem um glossário lá de todos os termos, né? Você vai ter aqui a evolução histórica e do artigo 1 ao 6º, né? Capítulo 2, tratamento de dados pessoais, né? Do artigo 7º ao 16º. Capítulo 3, aqui dos direitos dos titulares, né? Artigo 17 ao 22. Aqui você tem no capítulo 4, né? Do tratamento de dados pelo poder público, o artigo 23 ao 32. O quinto aqui, no capítulo 5º da transferência de dados, 33 ao 36, o capítulo 6 aqui dos agentes de tratamento de dados, 37 ao 45, né? E você vai ter capítulo 7 aqui, segurança e das boas práticas, né, do 46 ao 51, capítulo 8 aqui da fiscalização, né, artigos 52 e 54, o capítulo 9 aqui, né, da NPD e do Conselho Nacional da Proteção de Dados, quem regula aqui e monitora, né, e são os guardiões aqui da LGPD, né, do artigo 55 ao 59, né, o capítulo 10º aqui das disposições finais e transitórias da lei, né, do 60 ao 65, e aí fecha todo o arcabouço aqui, o compilado aqui de capítulos da lei. Complementarmente, né, eu tenho aqui algumas dicas de ouro, metodologias e modelos que eu vou apresentar para vocês. E no final aqui eu tenho uma visão geral aqui de um curso que eu preparei, que já está publicado, né, que é sobre o data mapping, mas eu peguei e trouxe um compilado de informações aqui para vocês, né, até para somar aqui nesse curso da LGPD, para que vocês conheçam o máximo de conceitos e o que a lei traz para nós, né. Esse módulo aqui é o da introdução, aqui o início, né, onde ele traz aqui o objetivo do nosso curso, da lei e toda uma visão geral. O objetivo central sempre dos nossos cursos aqui da Academia do Auditor, né, é trazer um conceito, alguma informação para que você consiga implementar de forma estratégica. E a nossa ideia é sempre de fomentar a cultura para todos que recebam e participam desse treinamento, desse curso online, né, para fomentar a cultura de proteção de dados aí em todas as empresas brasileiras aí. Esse é um módulo que é um dos módulos que eu mais gosto, né? Todos os cursos que eu formato, né, que eu confecciono, eu não deixo de inserir esse módulo aqui de patrocínio e cultura, né? Se você quer patrocínio e cultura organizacional, né? Não tem a possibilidade de qualquer empresa adaptar uma melhor prática ou ficar aderente a uma política, uma norma, uma resolução, sem que tenha o
o patrocínio e sem que tenha o patrocínio e a cultura, né? Então, sem cultura e sem patrocínio, não tem como as empresas elas conseguirem ter efetividade em seus programas. E quem são os responsáveis, né? Quem são os owners, quem são os donos, quem são os patrocinadores aqui da LGPD aqui nas empresas, né? Pode ser o dono, o proprietário e a alta administração ali, né? A diretoria, na linha tática ali, os gestores. Então, essas são as figuras que visam adequar, né, que patrocinam, que garante a adequação e que vão lá e fazem os investimentos, sendo manuais, ferramentas, documentos ou por meio de sistemas, né, para garantir a efetividade da Lei Geral da Proteção de Dados, né. Então, para que tenha aqui a formação de uma conduta da cultura e patrocínio, né, nós precisamos aqui da união de todos, né, não só da presidência, da gestão da empresa, né, dos proprietários e os donos, mas de toda a equipe. E tem que ter uma equipe multidisciplinar, que nós já comentamos um pouco nos módulos iniciais ali, né? Não só ali da presidência, gestores, mas você tem a figura muito fortemente do DPO, ou encarregado de dados, mais conhecido aqui no Brasil, né? Em todas as áreas que vão passar ali pelo processo de mapeamento, identificação dos riscos e medidas de controle, para ter um programa ali, né? Um programa de privacidade e proteção de dados bem efetivo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter dois tipos de patrocínio, né? O primeiro patrocínio é em valor mesmo para contratar uma consultoria ou investir nos seus profissionais para que eles consigam adequar os seus processos, né, os seus controles com relação aos 65 capítulos da Lei Geral da Proteção de Dados. E o outro patrocínio mesmo é o reforço da comunicação, o reforço da alta administração, do quão é importante a Lei Geral da Proteção de Dados para a empresa, né? Aqui um exemplo de análise de maturidade, um gap analysis, ou um assessment, desde o primeiro dia ali, né, após o kickoff ali, de colocar os capítulos da lei e dar as respostas de forma gráfica ali para entender qual que é a maturidade de um programa de efetividade, né? Mais à frente no curso vocês vão ter outras pílulas, outras dicas aqui, de exemplos de assessment, né? Que você pode atuar no final do dia, né? Eu vou deixar aqui para vocês esse belo artigo sobre cultura organizacional, né? Para que vocês leiam e conheçam um pouquinho mais. Vou deixar mais esse artigo aqui sobre a administração da cultura, né? E como isso facilita no dia a dia aqui para ter o sucesso empresarial. Vou deixar aqui as engrenagens aqui de um programa de conformidade para vocês. Esse é um vídeo bônus, né, que eu vou deixar também. Mais um vídeo aqui do curso de mapeamento de processos, mas que vocês vão ter aqui também esse vídeo na íntegra, falando sobre cultura organizacional, outro vídeo sobre cultura departamental, análise de maturidade. Então, esse é um material que está num outro curso que eu confeccionei sobre o datamap e mapeamento de processo, e eu trago esses vídeos para cá para que vocês tenham quanto mais informação para entender o quanto é importante patrocínio e cultura nas empresas. Aqui um exemplo de um programa de comunicação, né? Trazendo já a cultura desde o início pela alta administração, tá? Aqui a carta de compromisso e patrocínio da alta administração e é divulgado por meio dos seus portais, e-mail, ali junto aos seus clientes, fornecedores e parceiros e profissionais, né? Aqui exemplo, né? Eu vou deixar também para vocês, né? No link aqui você pode assistir lá diretamente no YouTube, né? O que é a lei, né? O que é a LGPD? Né? Ela foi inspirada no modelo europeu da GDPR, né? General Data Protection Regulation, tá? Tem como seus principais pilares a privacidade, né? A proteção à privacidade, a liberdade de expressão, né? A intimidade, honra, imagem, tanto cuja importância é exponencial, né, na medida em que a sociedade cada vez mais é movida por dados, né, o data driven, né? Então, isso é o que é a lei, né? O que nós temos que saber, qual que é a lógica, qual que é o mote, o que ela vem para nos ajudar no nosso dia a dia, né? E qual é o objetivo da lei? O principal objetivo é garantir a privacidade de dados pessoais, né? Permitindo controle aí entre as empresas, né, para garantir a proteção dos nossos dados, dos titulares, que somos nós. Né? Essa norma traz uma segurança dos dados pessoais de cada indivíduo, né? E garante que esses dados não sejam comercializados, né, sem ter o mínimo de segurança e proteção, medidas protetivas, né, para que eles não sejam compartilhados e vendidos sem ter uma ação consensual aí, uma aprovação, né, um aceite aí do titular dos dados, né? A quem essa lei se aplica?
a lei se aplica a qualquer empresa, né, pública e privada, independente do meio, né, do país ou da sede que ela está. Então, aqui no Brasil, ela atinge 100% dos CNPJs, todas as empresas pessoas jurídicas, né? Tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no território nacional, né? Empresas que trabalham com dados pessoais, que têm objeto de tratamento e que tenha coletado alguma informação, algum dado pessoal de um titular aqui no território nacional. Da empresa ou no seu cliente, né, para apresentar um bom produto, um bom projeto. Então, aqui você vai ter todos os conceitos aqui que eu consegui organizar com relação à Lei Geral da Proteção de Dados. Em seu capítulo 1º aqui, né, o capítulo 1, você tem as disposições preliminares ali, né, que é o principal objetivo da lei ali. Bem nesse início aqui, até antecipando ali o principal objetivo da lei, eu trouxe aqui um glossário para vocês, com as principais palavras e os temas são tratados ao longo dos 65 capítulos dessa lei. Então eu vou apresentar esse glossário para você e nós vamos comentar. Então, aqui nós vamos ter o glossário, né, da Lei Geral da Proteção de Dados. Tá? Então, essa sessão aqui ela vai te apresentar uma série de palavras, de temas, que envolve aqui a Lei Geral da Proteção de Dados. Né? A primeira situação que aparece aqui, né, o tema que aparece aqui, são os agentes de tratamento. Quem que são o operador aqui? Quem opera os dados em nome do controlador da empresa. Né? Se você quer algum exemplo, aqui são empresa de outsourcing, BPO, empresa de publicidade, que opera, faz uma campanha em nome do controlador. Tratamento de dados é uma das premissas importantíssimas que tem aqui dentro da LGPD, né? Desde a coleta, processamento, tratamento, eliminação, arquivamento. Tá? Eu separei um módulo para vocês aqui hoje sobre a origem e a evolução histórica da LGPD, né, da Lei Geral da Proteção de Dados. É claro que nós vamos passar em alguns momentos ali pela GDPR, né, e aqui a LGPD, na nossa linha do tempo, né, partindo lá desde, como nós falamos, de 1890, né, até chegar nos dias de hoje, né, então essa é a timeline que fez chegar a nossa Lei Geral da Proteção de Dados, né, como eu disse, né, artigo influente sobre violações de privacidade, lá em 1890, né. Aqui você vai ter, né, em 2018, né, aspectos da GDPR ali, a promulgação do regulamento, né, e revogando a diretiva e criando o regulamento especificamente. 2020, a lei brasileira, né, LGPD brasileira, e ali entra em vigor, né, trazendo uma série de direitos para os titulares ali, né, com maior cuidado a dados sensíveis, portabilidade, sanções administrativas e outros aspectos aí. E agora, em 2021, né, iniciaram as sanções, aí agora a partir de 1 de agosto de 2021, iniciou-se as sanções nas empresas que não estão se adequando ou não se adequaram no período permitido, né? Então, aqui você tem um desenho, um mapa de como está a proteção no mundo, né? Você tem países mais avançados lá na Europa, outros países que estão se adequando, parcialmente adequados, e outros países que têm leis aí e não têm a sua divulgação. Nós estamos falando aqui nesse curso, né, da Lei Geral da Proteção de Dados, da LGPD, né? E hoje o nosso tema vai ser sobre os fundamentos da LGPD, tá? Nós vamos falar de cada um dos fundamentos, qual que é a diretriz, o principal objetivo da lei em a sua total aplicabilidade, tá bom? Vamos lá, no artigo 2, né, nós temos aqui os principais fundamentos aqui da lei, né, como ética, respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a governança digital, liberdade de expressão, informação, comunicação, confiança do consumidor, a livre iniciativa, né, a livre concorrência, a defesa do consumidor, aqui a questão da intimidade, da honra e da imagem, proteção da marca, desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação. Do outro lado, né, com relação à pressão e obrigação que o próprio mercado e a lei traz para nós, né, como obrigações, a questão de ter políticas, procedimentos, contratos bem descritos e com a inclusão das cláusulas da lei, né, um olhar mais preventivo, tendo um olhar sempre ali para se adaptar à lei para não sofrer as advertências, multas e sanções da lei. No capítulo 5º, a lei, ela já bem de forma inicial, ela traz os principais conceitos e as definições, né, o que significa cada tema aqui que vai ser desenvolvido dentro dessa lei, né, particularmente diferente um pouco das demais leis, né, que ela já entra ali na aplicação, no objetivo e já vai para
uma questão mais técnica, a LGPD ela teve essa preocupação da conscientização já de primeiro momento, tá? Então, para fins dessa lei, considera-se, né, dado pessoal, né, e nós vamos falar de cada um desses itens aqui, explicar o que significa cada um, né? Então, como agentes de tratamento, né, basicamente é o controlador ali e o operador, né, o controlador, tá? O objetivo aqui inicial do módulo do artigo 5º, né, ele é um pouquinho mais detalhado, mais extenso, mas nós vamos dar sequência na parte 2 aqui desse vídeo, que basicamente nós vamos seguir uma lógica de detalhar um pouco mais, né? Exemplo aqui, né? O que é o dado pessoal, né? Então, nós vamos falar aqui o que é o dado e citar alguns exemplos para vocês, né? Então, afinal, né, o que são dados pessoais? Você tem aqui 3 formas bem simples aqui, direta, de você entender aqui, né? Você vai ter o dado pessoal, o dado sensível e o dado anonimizado. Vamos entender um pouquinho mais, então, qual que é o conceito, né, o que refere-se cada um desses dados, né? Então, dados pessoais, ele está lá no artigo 5º, né, da LGPD, que nós já passamos por essa definição da lei, né? Gosto muito desse tema aqui também, escrito pela consultora de segurança aqui, né, Giovânia, que ela dispõe aqui do caminho e um passo a passo, né, do ciclo de vida dos dados, que vai desde a coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. Mas nesse ponto aqui do artigo 5º, nós estamos aqui na fase bem inicial aqui da coleta dos dados do titular, né, já bem inicialmente, mas nós vamos tratar mais à frente sobre o ciclo de vida dos dados, até para que você conheça aqui como era antes e o que aconteceu depois, né. E no capítulo 6, nós vamos falar dos princípios, tá? Os princípios que a lei define ali, né, para que você tem que ter a aplicabilidade ali dos principais princípios e saber e atingir a formalização e todas as formalidades da lei, né? Então, vamos entender um pouco mais quais são e como esses princípios são aplicados aqui no dia a dia, né? Então, eu deixo aqui eu trato como engrenagens, né? Então, a LGPD, ela é uma engrenagem, né? Então, ela tem que ter os seus princípios ali bem próximos ali, funcionando essa engrenagem, né? Então, você vai ter todos os princípios que eu comentei há pouco aqui, né? Da qualidade de dados, segurança, livre acesso, necessidade, né, responsabilização, prestação de contas, não discriminação, e além de outros temas mais que eu gosto de trazer sempre aqui para vocês. A responsabilidade deve atender à finalidade e adequação e buscar que a empresa não realize o tratamento de dados além do necessário. Ela tem que tratar os dados somente o que precisa, né, tem que ter na sua base o mínimo que você precisa. Então, o mapeamento adequado dos processos internos é fundamental para assegurar a maturidade das estratégias. Então, no fluxo de dados, né, no ciclo de vida dos dados ali na coleta, você tem que garantir a necessidade mínima. Para que eu preciso desses dados? Sim, para matricular um aluno, né, para contratar um profissional. Então, busque sempre o mínimo ali que você precisa, né? Então, por exemplo, uma loja de calçados solicita que você, titular, né, preencha uma ficha extensa com seus dados pessoais, sensíveis, entre outros campos de preenchimento. Quer saber qual a sua convicção religiosa, né? Essa pergunta deve ser feita? Não, para uma loja ali não faz muito sentido, né? Qual a necessidade da loja de calçado saber da convicção religiosa? Nós vamos começar aqui o capítulo 2, né, especificamente o artigo 7º da lei, né. Esse artigo, ele fala sobre o tratamento de dados, né, como os controladores têm que observar as boas práticas para tratamento dos dados pessoais, né. Então, tem uma série de premissas que são muito importantes aqui, como obter o consentimento do titular, né, ou por uma execução de contrato, ou por uma obrigação legal, né, ou por uma tutela de saúde. Então, tem várias premissas aqui que nós teremos que observar aqui nesse capítulo 2, artigo 7º da lei LGPD, tá bom? Então, a lei prevê 10 situações que autorizam o tratamento de dado pessoal, né? E quais são as hipóteses aqui de tratamento de dados, né? Então, você tem a primeira, que é a mais conhecida, como que é por meio de um consentimento do titular, né? Que você envia um formulário, pede para que esse titular, né, esse indivíduo, ele acesse uma base, um sistema, um portal, e dê o consentimento para que você continue utilizando, né, os dados dele, não utilize pela primeira vez ou continue utilizando os dados, né. Quando você fala em tratamento, né, o que, quando, como, quem, por que fazemos
tratamento? É para garantir que, desde a informação que saia lá do titular, né, você tem um tratamento ali, tem um amparo legal, tem um consentimento, execução de contrato, garanta ali que os dados pessoais vão estar sempre salvaguardados, tem que ter ali a segurança mínima e medidas protetivas, né? Então, você tem uma relação aqui, desde a coleta e processamento, arquivamento até a extração. Então, você tem todo o ciclo aqui do tratamento desses dados, né? Para que vocês conheçam um pouquinho mais, entendam um pouquinho mais com relação a tratamento de dados, né? Você tem um filme aqui, Sujeito a Termos e Condições. Ele dá alguns insights lá para você entender um pouco mais, né? Então, João, candidato recém-nomeado, comparece ao DICAP, né, esse órgão, para a apresentação da documentação necessária à posse. Antes do recebimento da documentação, o servidor que realizar o atendimento não precisará exigir o candidato que assine um termo de consentimento, pois, nesse caso, a necessidade de tratamento de dados pessoais decorre da obrigação imposta por lei. Hoje nós vamos falar aqui da Lei de Proteção de Dados, né, especificamente para crianças e adolescentes, né, que é o seu artigo 14. O artigo 14 ele define também, quando são dados sensíveis, né, de crianças e adolescentes, um tratamento específico ali quando você está fazendo o mapeamento dos dados, né, fazendo o data mapping ali, o fluxo de dados, aplicando-lhe o RUPA, o registro das operações, fazendo análise de impacto mesmo ali para o próprio relatório de impacto, né, e uma série de medidas protetivas e governança que você tem que aplicar aqui com relação ao artigo, são a websites e plataformas digitais, tá? Não é permitido o tratamento de dados de crianças e adolescentes menores de 16 anos para fins de marketing. Então, se você é o controlador e está querendo coletar os dados de crianças e adolescentes para uma ação de marketing, publicidade, não é permitido. A lei ela deixa bem claro, né, que tem que ter um tratamento específico. Tá? A participação de crianças e adolescentes em jogos, aplicações da internet, né, é permitido desde que condicionado ao fornecimento de informações e aprovação de um superior. Né? Fala, turma, tudo bem? Vem comigo que vocês estão vendo que vai ter muito material aqui nesse curso da LGPD, né? Nós ainda estamos próximo da metade do curso, né? Nós vamos partir agora para os direitos dos titulares, né? Ali o seu artigo 17 ao 22 da LGPD, e esse é um dos principais artigos aqui de extrema importância para que todos nós saibamos aqui como que funciona a LGPD em todo o arcabouço de informação que ela traz para nós aqui para manter a privacidade e proteção dos nossos dados, nossos titulares, e como o controlador ele tem que se atentar no momento ali do mapeamento e adequação da empresa com relação aos direitos dos titulares, né? Mas o que significa, né? O artigo 17 ele diz o seguinte, né? Toda pessoa natural tem assegurado a titularidade dos seus dados pessoais e garantindo os direitos fundamentais da liberdade, de intimidade e da privacidade. Tá, mas o que isso significa? Tá? Nos termos da lei, o titular ele tem o direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Tá? Essas informações deverão ser disponibilizadas de forma bem clara, adequada e ostensiva pelos controladores. Tá? E a lei prevê que o titular tem direito de obter do controlador, né, empresas ou quem tem o titular para um benefício econômico, que realize um tratamento dos seus dados, né, de nós titulares, a qualquer momento mediante uma requisição. Então aqui o titular ele já começa a entender que a qualquer momento ele pode ligar numa empresa, né? Imagina uma situação que alguém recebeu ali um e-mail marketing ou uma informação ali que visualmente identifique que tem os nossos dados, você pode ir até a empresa e solicitar ali a empresa qual que é a forma de tratamento que a empresa tem, né? Então, como eu disse anteriormente, eu trago sempre de uma forma gráfica para que vocês visualizem e gravem, né? Confirmação da existência, informação da possibilidade de não fornecer o consentimento, revogar o consentimento, acesso aos dados, correção dos dados, portabilidade desses dados, anonimização e bloqueio, eliminação dos dados, compartilhamento dos dados, revisão de decisões unicamente baseadas em tratamento automatizado. Então, esses são os dados que nós titulares temos que saber, nós podemos exigir ou cobrar das empresas, e do outro lado, como controlador, ele tem que estar ciente de cumprir uma dessas premissas quando solicitado ali pelos titulares dos dados, né? Basicamente. Fala pessoal, professor Leandro Jesus, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, né? Nesse módulo aqui para falar sobre o DPO, né? Aí eu faço uma primeira pergunta para você, né? Você já é um DPO? Você já pensou na hipótese de ser um DPO? Porque a lei ela dá essa abertura, né? A lei ela não define
qual cargo ou qual especialidade específica ou qual profissão, né, tem que ter para ser um DPO. Né? A lei diz que você tem que ter um conhecimento lá específico no jurídico, no regulatório, ali aspectos sobre privacidade e proteção de dados, né? Mas ela não define especificamente quem pode ser, né? Se é o advogado, se é o profissional de segurança da informação, se é o profissional de TI, né? Se é o consultor, se é o auditor, né? Trazer aqui no artigo 41 aqui, o DPO ele tem que ter um ponto focal ali, né? Ele tem que seguir como uma figura de interlocução dos dados, né? Ele tem que ter as competências que eu falei para você, né? Regulatória, de gestão de processos, riscos, comunicador, garantir a segurança, conhecer um pouquinho de governança de dados, né? Ele tem que aplicar e seguir como um DPO na empresa, desde que tenha um patrocínio da alta administração, ele tem que ser uma figura de articulação, saber fazer diagnósticos, mapeamentos de dados, fomentar a cultura e disseminar a cultura, garantir a conformidade da LGPD. Fala, meus amigos, tudo bem? Acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui da lei, né? Assim, é um dos que eu gosto mais aqui, que é o artigo das boas práticas de governança de privacidade, né? As medidas técnicas e medidas organizacionais adotadas pela empresa, né? Então, aqui no seu artigo 51, né? Fechando ali o capítulo 7, a LGPD ela define aqui das boas práticas de governança. Então, ali define ali a conscientização, de ter-se um programa ali de privacidade, de adequação à LGPD pelas empresas, né? Ali está definida ali as melhores práticas, os modelos, as ferramentas que as empresas poderão utilizar ali para dar resposta, né? Ou para adequar da melhor forma as boas práticas da LGPD. Então, eu digo que os consultores, eles vão muito mais no primeiro momento para esse item da lei, né? Até porque ali tem a questão da conscientização e de ter-se o patrocínio também das empresas, né? Que são boas práticas, né? Eu tenho o patrocínio da empresa, a empresa ela está ali ávida, né? Ela está abrindo a possibilidade de adequar e trazer essa cultura da privacidade e proteção de dados de uma vez por todas ali para a empresa, e ao mesmo tempo tem um arcabouço ali, tem uma metodologia, tem uma melhor prática de adequação da lei e que pode ser feito tanto pelos profissionais internamente, ali, né, pelo seu DPO interno ou encarregado interno, quanto por uma empresa de adequação, ali, uma consultoria de adequação da LGPD externa, né, ou pode ser um DPO as Service também. Então tem as diversas possibilidades. Tem um exemplo aqui, né, de boas práticas, que é um exemplo de boa prática de treinamento e capacitação para todos os profissionais, terceiros, fornecedores, clientes, com relação ao controlador tem que aplicar aí no seu dia a dia para garantir adequação com a cultura da boa privacidade na empresa. É importante reconhecer que a necessidade de ter cultura e disseminação da cultura para todos os stakeholders, né, as partes envolvidas, tem que ser uma missão e tem que estar descrito lá no Código de Ética e Conduta da empresa, para garantir que a empresa, o controlador, tem um perfil ético e patrocinador da cultura da privacidade. Então, não só no programa, mas também no Código de Ética e Conduta das empresas. Eu trago alguns fatores importantes aqui para você de um programa bem completo aqui da privacidade e governança de dados, né, que está previsto lá no artigo 50. O primeiro é ter um programa, demonstrar o compromisso pelo controlador de adotar boas práticas com políticas, cumprimento de normas, proteção a dados. O segundo aqui é ter um mapeamento dos dados, o data mapping bem colocadinho ali, de caminhar por todas as áreas da empresa que tem uma coleta de um dado, ali um tratamento de um dado, tem a segregação dessa informação, indicação ali da melhor prática de controle. Tem uma estrutura ali com o DPO definido, né, independente do porte da empresa, para tratar os seus dados. Tem políticas e boas matrizes de riscos desenhadas ali com relação a reduzir e mitigar, eliminar os riscos à privacidade. O quinto tema aqui é que tem que ter a participação do titular aqui para demonstrar a relação de transparência e confiança dos titulares com o programa de integridade da empresa. Tem que ter mecanismo de supervisão aqui, né, de controle e de monitoramento desse programa de privacidade para que ele seja vivo. Tem que ter um plano de ação e continuidade aqui para respostas a incidentes e remediação com um plano de continuidade aqui de governança, monitoramento contínuo, que ele seja auditável, que
que ele seja testado de tempos em tempos, para que ele tenha vida, divulgue, se torne transparente. As regras de boas práticas é para chegar a todos, é para que todos conheçam dentro da empresa e as partes relacionadas ali, o seu fornecedor, o seu parceiro, né, o seu cliente, que ele conheça o seu programa de privacidade. Isso é de extrema importância ali, para que você conheça esse aspecto dentro da empresa, né? Então o programa de privacidade ele tem que chegar para todos, ele tem que ser aberto, ele tem que ser transparente para atingir todas as figuras que estão aderentes ali no seu dia a dia, né? Fala turma, tudo bem? Professor Leandro Jesus, né? Espero que vocês estejam gostando aqui do curso online da LGPD, né? Nós já estamos aqui nos artigos, os módulos finais aqui, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as sanções que prevê aí na Lei Geral da Proteção de Dados e tem uma série de caminhos ali que a NPD ela passa ali, né? Até ela ter uma sanção mais grave, mas a princípio ela dá algumas oportunidades da empresa ali demonstrar a boa-fé, né? Que lembra, antes até mesmo de entrar nos princípios lá, né? A empresa ela tem que demonstrar a boa-fé e aí depois ela tem que garantir a finalidade, o acesso, a transparência, né? A prestação de contas, a qualidade dos dados, né? Então, nesse momento aqui das sanções, a NPD ela avalia todos os princípios, né? Mas antes de avaliar o princípio, se a empresa teve a boa-fé ali de cuidar ali dos dados dos titulares e com relação à adequação ou não, aderência ou não à LGPD, né? Então nós vamos falar aqui então hoje desse tema, especificamente aqui das sanções aplicadas e previstas na LGPD para as empresas que não se adequam às premissas definidas e emanadas ali pela lei, né? Então, o que a LGPD ela traz aqui de sanções administrativas, né? No primeiro ponto ali uma advertência, né? No segundo ponto ali uma publicização ali, no terceiro momento um bloqueio de dados pessoais, quarto, eliminação dos dados, o quinto, a suspensão parcial do banco de dados, no sexto, a suspensão da atividade de tratamento de dados, no sétimo, a proibição parcial ou total do exercício de atividade de dados pelo controlador ou pelo operador ali, né? E como que vai acontecer essa fiscalização, essa sanção ou essa penalidade, né? Então, todas as regras de proteção de dados estão sendo apresentadas pela NPD e estão sendo melhoradas a cada dia, mas a função é de fazer os controladores cumprir o que está exigindo lá, o que está definido na LGPD, né? Então essa sanção vai chegar para quem não implantar a LGPD e não se adequar e não cuidar da LGPD. Então é esse tema da sanção administrativa. Então, penalidades aplicadas individualmente ou cumulativa de 2% até limitada a 50 milhões do faturamento bruto anual, além das penas de indenização por perdas e danos, né, ao titular ou aos titulares de dados, né, pelas empresas, né. As empresas também estão contratando aqui a pólice de seguros como forma de transferir esse risco, então é importante que você, controlador, operador, saiba que já tem a pólice de seguros para mitigar, reduzir ou eliminar a possibilidade de vazamento de dados e você ter que pagar, tirar do bolso, né. A NPD ela vai adotar critérios para a dosagem das penalidades, como eu disse anteriormente, né, olhando para a gravidade e natureza das infrações, direitos afetados no grau do dano, a boa-fé, né, se tem uma má-fé aqui de não ter adotado e implantado as boas práticas da LGPD em vantagem ao infrator, também vai ter uma penalidade alta, condução econômica do infrator, a reincidência, se o controlador já aconteceu esse fato e foi reincidente, a cooperação ali no momento que está sendo tratado, né, a comprovação de mecanismos e medidas técnicas protetivas, tratamento de seguro, minimização do dano, política de segurança, boas práticas da LGPD vão ajudar muito aqui na proporcionalidade da sanção, né, a adoção de boas práticas de governança, risco e compliance e adaptação da LGPD vai ajudar muito em relação à sanção ali da NPD, né, no que tiver relacionado ali às invasões, né. Nós falamos anteriormente também sobre a responsabilização e ressarcimento e não pode ficar um jogo de empurra-empurra que a NPD vai entrar e vai definir quem que é o responsável por ressarcir. O que a lei significa para a sua empresa, né? Para a nossa empresa, né? Para todos os empresários que têm que implantar a LGPD, não tem como implantar, é uma lei,
Então, não tem como dizer assim, eu vou fazer, não vou fazer, não é uma melhor prática, é uma lei. E isso eu chamo a atenção, tá? A LGPD, né, nada mais é do que entender o seu risco de conformidade, tá? Você, empresário, vai adequar a LGPD, você vai entender o seu risco de conformidade. Você vai saber a necessidade de proteger os dados pessoais dos titulares que você opera como controlador ou que você repassa para um operador dos dados da sua empresa, né, dos titulares que você tem, de cliente, funcionário, fornecedor, né, parceiros e outros dados pessoais ali, né. Processos deverão ser implantados, né, medidas protetivas deverão ser implantadas, então isso já vem muito antigo, né. E por que a lei, né, a LGPD é tão importante? Ela é tão importante porque ela trata os dados pessoais dos titulares, que somos nós, né? Todos os usuários, todas as pessoas na população brasileira, as empresas vão ter que cuidar pelos dados desses titulares, é claro, cada empresa com a sua base de dados, né? Com o seu cuidado com relação à lei, né? Adotar controles e medidas protetivas. O objetivo principal da lei é a proteção dos dados no mundo e dar maior controle aos titulares sobre os seus dados próprios, né, e pessoais, né? E os titulares, que somos nós, né, todos nós, cada pessoa tem direito a saber como estão sendo tratados os seus dados pelas empresas, né, para quem detém o CNPJ e tem acesso aos seus dados, tá? Só que a LGPD traz alguns impactos positivos e negativos, né, que nós temos que entender quais são. Os impactos positivos, que basicamente, né, para os clientes de uma mensagem positiva com a preocupação em como a imagem da empresa vai ser perante ao público, ao mercado, aos titulares, né? Se cuida bem dos nossos dados. E os impactos negativos é de sofrer eventuais penalidades em decorrência no cumprimento da LGPD. Então, se você, empresário, ainda não implantou a LGPD e ainda está pensando em adotar medidas protetivas, né? Adequação, eu digo que você tem que correr, porque uma série de empresas já estão recebendo as notificações aí, e no primeiro momento, pode que elas não sejam multadas, mas no segundo momento elas podem receber lá multas, sanções e até o bloqueio da sua base de dados, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas para tudo isso, né, e por que a lei é tão importante? Porque ela tem um caminho a ser seguido, ela tem um roadmap de implantação a ser seguido, desde o mapeamento dos dados, a análise aqui de gaps, aqui, ou de fragilidades, ou de não adequação e não aderência com a LGPD, a estruturação de um programa, treinamento e conscientização e comunicação para todos os funcionários e para toda a população, governança dos dados e revisão dos processos. Então, a LGPD não é uma situação bem simples de ela ser adequada e de entender todos os conceitos, né, em seus 65 capítulos, mas tem um caminho aqui a ser seguido, tá? Então, a ideia central aqui dessa introdução, essa visão geral no primeiro momento, né, era passar para vocês os aspectos iniciais, os objetivos aqui da LGPD. No próximo módulo, nós vamos falar sobre o mapa mental da LGPD. É como se fosse todo esse treinamento aqui em alguns pontos específicos e trazendo alguns insights. Nessa introdução, nessa primeira fase aqui, já deu para sentir que tem uma série de conceitos novos aqui, né, pessoal, sobre a LGPD. Então, eu te aguardo aqui no próximo módulo, né, do mapa mental aqui da LGPD, para você ter uma visão mais macro, para você entender o passo a passo de cada capítulo, para a LGPD ser um aspecto muito mais tranquilo, que vai estar no dia a dia de todos os profissionais das empresas, aí uns com mais efetividade e atuação e outros conhecendo mais os temas e tendo mais alguns cuidados ali, né, com a proteção dos dados dos titulares aqui, tá? Eu sou o professor Leandro Jesus, né, da Academia do Auditor, né, eu estou ministrando esse curso aqui, né, nós estamos iniciando aqui esse curso da Lei Geral da Proteção de Dados. Eu te aguardo no próximo módulo. Grande abraço e até já!